Boa noite, todo mundo. A gente tem um pequeno fã aqui. E obrigada por vocês estarem aqui. E é muito forte esse filme, né? É bem impactante para a gente. Eu sou a Daniela Chiaretti, eu sou jornalista do Valor Econômico, trabalho com esse tema há muitos anos. E muito obrigada à Mostra Ecofalante pelo convite. Bem-vindos todos, né, ao 10º e último debate dessa 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. E a pauta de hoje é o desmatamento. Esse filme é nas Filipinas, mas ele impacta a gente bastante, porque a gente encontra muitas similaridades, né, e outras coisas. E eu tenho, então, o prazer de estar aqui com a Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, até 7 de janeiro de 2019, eu lembro bem desse dia, especializada em políticas públicas do Observatório do Clima, advogada, uma profunda conhecedora das leis no Congresso. Depois eu vou pedir para ela falar um pouco disso, se apresentar. E o Marcos Reis Rosa, que é coordenador técnico do MAP Biomas, que ele também vai contar um pouco, uma referência hoje para dados de desmatamento também, não só na Amazônia, mas em todos os biomas. Então, antes de mais nada, vamos ouvir as opiniões deles, a impressão deles. E uma coisa, se vocês quiserem fazer perguntas... é verdade. A Malu Ribeiro, que é da SOS Mata Atlântica, teve um problema pessoal e ela não pôde vir. E uma pena, mas vamos ver aqui se o Marcos conta um pouco sobre também sobre a Mata Atlântica, que é importante para a gente. E se vocês tiverem perguntas, tem algumas pessoas que vão estar da mostra, que vão estar com papel, e é só vocês sinalizarem ali. E se tiverem perguntas, eles recolhem e eu tento fazer. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a Sueli. Sueli, primeiro se apresenta um pouco, obrigada por estar aqui, e também fala as suas impressões do filme, o que você achou? Bom, boa noite a todos. É uma honra participar aqui do debate com a Dani e o Marcos. Uma pena a Malu não poder ter vindo, mas a gente conversa também, se possível, com um pouquinho sobre Mata Atlântica, para substituir um pouco do saber da Malu. Eu trabalhei a maior parte da minha vida profissional no Congresso, redigindo legislação ambiental. Então, desde fevereiro de 91 até eu me aposentar em 2020, minha função de vida era escrever para todo mundo no Congresso, parlamentares, partidos, de todos os tipos, né? Trabalhar na redação da legislação. Então, tudo que foi aprovado pós-1991, de alguma forma, eu estive envolvida. E fui presidente do IBAMA entre 2016 e primeira semana de 2019. Eu durei só 5 dias no governo Bolsonaro. A gente consegui brigar com o ministro do Meio Ambiente no 5º dia. Mas não pretendia ficar num governo como esse, de qualquer forma. Mas aí voltei para o Congresso, fiquei mais um ano, me aposentei. E, desde então, eu estou no Observatório do Clima, que é uma rede de 95 organizações não governamentais, unidas, né, pelo tema clima. As maiores entidades ambientalistas do país participam do OAC. E eu entrei nessa de sociedade civil e estou me sentindo muito satisfeita. Acho que o meu lugar é o lugar... Chega um ponto da vida que você tem que falar o que pensa e ter essa liberdade. É o que eu estou fazendo hoje. E procurando também transmitir o que eu aprendi durante a vida. Então, eu dou aula na Universidade de Brasília, como voluntária, tem uns 15 anos já, e dou aula no IDP, que é uma faculdade que tem curso em Brasília e aqui em São Paulo, até mesmo por isso que eu estou aqui, porque eu tenho aula essa semana. Então, apesar de ser mais ligada à questão da legislação, eu acompanho a aplicação da legislação ambiental por força de trabalho. Na Câmara, eu também monitorava a parte do Ministério do Meio Ambiente para os parlamentares, para todos, né? Para casa. Especificamente em relação a desmatamento, controle de crimes ambientais, minha maior experiência é na presidência do IBAMA. Eu entrei
no IBAMA numa época complicada, governo Temer. Eu entrei a convite do então ministro Sarney Filho. Nós nos conhecíamos de vida toda no Congresso e ele me deu liberdade para fazer as operações de fiscalização que eu achasse importantes e licenciar só aquilo que eu achasse que devesse ser licenciado. E assim foi feito. E aí tive essa experiência aí. Me apaixonei muito pelo tema controle do desmatamento e muito pelos fiscais, né? No IBAMA, eu sou conhecida como tendo uma ligação muito forte até hoje com o pessoal da fiscalização. E quando a gente vê um filme como esse, Dani, o impacto é total, porque é o que você... Tem diferenças, né, pelo tipo de comunidade, né, pelo país, né, mas você vê muitas similaridades em questão da ilegalidade bem presente em toda a cadeia de exploração de recursos naturais, seja madeira, seja pesca ilegal. O Dom e o Bruno morreram numa região de pesca ilegal. Né? Então, isso me lembrou muito. Eu falei, não, nós não falamos muito da pesca ilegal, mas ela está aí. Né? Garimpo ilegal, mineração ilegal, é uma realidade muito impactante em que o Estado está ausente. Então, hoje, principalmente depois dos 4 anos de governo Bolsonaro, você tem uma realidade, principalmente na Amazônia, de ausência do Estado. E o filme mostra um pouco isso. Né? Aquilo lá é a ausência do Estado. É como se você precisasse refundar o Estado em certas partes do território. E esse é simples. Eu acho que é um dos principais desafios do governo Lula hoje, porque retomar o controle ambiental em 2023 não é a mesma situação de 2003, no primeiro governo Lula, quando eles criaram o Plano de Controle do Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM. Hoje, a realidade é de um território em situação de caos. Se pegar o sul do Amazonas, por exemplo, é uma situação de caos, e com uma participação muito grande de organizações criminosas. Então, hoje, o dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas, se mistura com o dinheiro dos crimes ambientais. Então, hoje, a situação é muito complexa e a gente torce muito que o atual governo consiga enfrentar isso, mas nós temos que dar tempo, porque realmente a situação é bem mais difícil do que era no primeiro governo Lula. Obrigada, Sueli. E eu vou passar aqui logo a palavra para o Marcos, para ele também falar o que achou do filme. E também se apresenta, Marcos, e tudo. E se você já puder entrar no nosso tema aqui e colocar um pouco como é que foi o desmatamento. Vocês acabaram de soltar um relatório super importante, acabaram de soltar, né, essa semana, mostrando mostrando o desmatamento na Amazônia e em todos os outros biomas brasileiros. Então... Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema super importante. Eu sou o Marcos Feizosa, sou geógrafo com doutorado na parte de sensoramento remoto. Basicamente, trabalho muito com imagens de satélite. Acho que esse é um grande diferencial do Brasil. O Brasil sempre foi líder em monitoramento ambiental. Então, a gente sempre teve o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fazendo o PRODES, que monitorava a perda de floresta anualmente. Depois ele mudou para o DETER, que monitorava mensalmente quanto a gente estava perdendo, que área a gente estava perdendo, para dar suporte à fiscalização, essa época de 2003, 2004, que é quando a gente começou a virar o jogo. O primeiro ano do governo Lula, ele assumiu, tinha 27 mil hectares por ano de desmatamento na Amazônia. No último ano, caiu para 7 mil hectares. Daí ele foi mantido durante o governo Temer, depois o governo Bolsonaro começou a aumentar, hoje voltou para o patamar de 13 mil hectares por ano. Então, tem muita coisa similar, como disse a Sueli, muitas regiões onde realmente o Estado é ausente, e daí a gente tem isso da iniciativa, comunidades pescadoras, quilombolas, que sofrem demais para proteger seu território. Mas a gente tem um grande diferencial. O desmatamento no Brasil é uma escala industrial parecida com isso. A gente está falando de 200 hectares por dia derrubado.
Isso é muito dinheiro investido e muito maquinário investido. Então, quando a gente vê desmatamento na Amazônia, o processo é mais ou menos conhecido, é um processo muito mais para ocupação e grilagem de terra pública do que realmente para a produção. Então, começa com a primeira etapa, que é retirar toda a madeira que tem o valor comercial, as grandes árvores, elas são retiradas. Normalmente, isso daí ele vai tentar vender essa madeira, esquentando essa madeira. Então, você tem vários planos de manejo para retirada sustentável de madeira, e daí ele vai tentar emitir, como se estivesse numa área desse plano de manejo, e esquentar uma madeira tirada ilegalmente. A segunda etapa, depois, é passar o correntão. 2 tratores, um correntão gigantesco que vai derrubando tudo. E daí você vai esperar uns 3 meses, o correntão vai passar por volta aí de maio, junho, uns 3 meses a vegetação começa a ficar mais seca, entra o fogo. E daí que a gente vê a época da queimada na Amazônia, começa ali em agosto, setembro, você começa essa grande queimada, e essa área vai se transformar no que a gente chama um pasto, mas não é um pasto para produção agropecuária, é um pasto para tentar legalizar a terra. Então, durante esse processo, ele vai deixar ali 3, 4 boizinhos, vai declarar pequeno, como se fossem pequenos imóveis com vários laranjas nessas pequenas propriedades, e vai aguardar uma anistia do Congresso. Cada 5, 10 anos, o Congresso aprova lá uma anistia de os pequenos produtores, coitados, eles precisam receber sua terra. E daí você legaliza esse desmatamento ilegal, daí sim ele vai juntar essa propriedade como um todo, vender para quem vai realmente produzir, depois de legalizado, produzir pecuária ou para soja, se estiver mais no sul do Mato Grosso, onde está entrando a soja, e daí recomeça o processo numa outra área, numa outra gleba pública, para resolver esse problema. Então, isso que a gente viu realmente é uma questão muito local, mas a gente tem uma questão muito mais ampla, uma escala que daí sim você tem que combater de outras formas. Esse processo, então, isso eu descrevi mais ou menos da Amazônia, é um processo mais ou menos conhecido, e daí cada bioma tem sua peculiaridade, né? A gente entra depois em todos os biomas, mas o ponto do MapBiomas, a gente monitora cada desmatamento desse, e em 2018 a gente começou esse processo do MapBiomas Alerta. Depois falo do MapBiomas como um todo, é uma rede de organizações da sociedade civil. Então, esse também é um ponto super importante. O Brasil tem uma rede bem estabelecida da sociedade civil, bem organizada. ONGs, universidades. E daí a gente faz esse monitoramento. Para cada alerta de desmatamento, a gente compra uma imagem de alta resolução de antes do desmatamento, depois do desmatamento, e torna ele público. Isso pode ser utilizado, e hoje voltou a ser utilizado pelo IBAMA, que tinha parado de ser utilizado, pelos estados, pelas secretarias estaduais, pelos ministérios públicos, e hoje começou a ser utilizado pelos bancos. Banco Nacional, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e os bancos privados, Bradesco, Santander. Se tem um alerta de desmatamento hoje, os bancos já não dão mais dinheiro para esse proprietário, ou pelo menos exigem que ele apresente a autorização do desmatamento. Então, nós estamos hoje numa condição, esses dados são públicos, são abertos, são gratuitos, qualquer pessoa pode entrar, ver que são 300 mil polígonos de desmatamento desde 2019, todos com imagens de alta resolução, cruzados com o CAR. Nós temos 7 milhões de propriedades cadastradas, com muito problema ainda, né? Mas a gente tem uma informação do cadastro de imóveis, então a gente sabe que imóvel desmatou, o governo consegue pegar esse código do imóvel, saber nome do proprietário, CPF do proprietário, e-mail do proprietário, e consegue atuar em cima desses dados. Então, de novo, nós temos bastante similaridades quando vai para as comunidades locais, ribeirinhas, quilombolas, até terra indígena, invasão em bordas de terra indígena, mas nós temos muita diferença. A grande parte do desmatamento, e o que cresceu nesses últimos 4 anos, foram um desmatamento de mais de 100 hectares. 100 hectares não é feito com motosserra, é feito com trator, com correntão, com derrubada em larga escala. A gente tem lugares aí que a média de velocidade é mais de 30 hectares por dia, 50 hectares por dia. A gente tem desmatamentos da Amazônia que duram 3 meses derrubando. E, claro, é uma região muito vasta, é difícil você planejar, tá em cima de tudo. Então, o IBAMA, retomando agora, o IBAMA ele ainda tem uma capacidade
limitada, como disse a Sueli, teve muita gente que foi expulsa do IBAMA, ele foi muito desarticulado, a legislação foi muito flexibilizada, mas a gente tem ações de curto prazo, de médio e de longo prazo. O curto prazo é comando e controle, é fiscalizar, é chegar nessas áreas que estão sendo desmatadas, queimar trator, queimar todo o equipamento que é utilizado, que é como você causa um primeiro impacto, você acaba a sensação de impunidade. Então, com isso, já acaba esses desmatamentos grandes. Nós temos desmatamentos, depois a gente discute Cerrado, mas tem desmatamento no Cerrado autorizado de 24 mil hectares. E daí é outro tipo de problema, porque são os desmatamentos legalizados, né, ou pelo menos legais hoje. Mas o grande impacto que a gente consegue causar a curto prazo é comando e controle para acabar os grandes desmatamentos. E depois a gente vai ter que ter ações de médio e longo prazo, com destinação, regularização, destinação de terras públicas, criação de terras indígenas, unidades de conservação, florestas nacionais para exploração de madeira. E depois a gente vai, de longo prazo, pagamento de serviço para o Floresta em Pé, valorização das comunidades. Então, podemos discutir um pouquinho aí cada um deles para frente, mas só queria ressaltar isso. A gente, no Brasil, hoje, tem um perfil bem diferente. A gente teve um governo omisso, como foi esse, até participante, né? Porque ali não é só omisso, na verdade, ele incentiva e lucra em cima do desmatamento, em cima da ilegalidade, mas a gente está no perfil hoje que a gente volta a poder ter um governo com um discurso alinhado à conservação e a gente volta a cobrar, e é necessário continuar cobrando, pressionando enquanto sociedade civil, para que o que está sendo prometido realmente seja cumprido. Mas, como disse a Sueli, sem desespero, né? Achar que não tem solução simples para um problema tão complexo. As soluções também são complexas e muitas delas demoram um pouco. Obrigada, Marcos. Obrigada. Bom, eu lembro de ver, alguns anos atrás, no Ministério do Meio Ambiente, até uma cena em que esses tratores eram pintados de verde para se esconderem, para se camuflarem dos satélites, né, das imagens dos satélites. Então, como o Marcos está falando aqui, são equipamentos enormes, grandes, que chegam no meio da floresta. Vão ver a dinâmica aqui logo mais, porque antes, vocês vão lembrar, até alguns anos atrás, o desmatamento no Brasil era concentrado no que os especialistas chamam de o arco do desmatamento, né? Que eram os estados que pegavam o sul ali da região amazônica. E hoje não é mais muito assim. A gente logo volta aqui. Sueli, se você puder contar um pouco, eu acho que é importante a gente saber como eram feitas essas operações de fiscalização, né? Que no jargão se chama comando e controle, né? Como é que era feito isso? Como é que era planejado isso? E você acha que hoje é diferente porque a ilegalidade tem um outro perfil mais perigoso? Bom, vamos lá. Assim, da minha experiência no IBAMA, a Diretoria de Proteção Ambiental, que é responsável pelas operações de fiscalização, faz cerca de 1.200 operações no país inteiro durante um ano. Essa é a média. Mas dos diferentes tipos de crime, né? Tem a pesca ilegal em Santa Catarina, a questão de pesca de lagosta no litoral do Nordeste, poluição e desmatamento. Mas desmatamento é o forte do IBAMA. Os estados, principalmente da região amazônica, são bastante omissos nas operações de fiscalização. Eles fazem, mas fazem muito aquém do que deveriam. Os estados deveriam ser, em tese, legalmente, os que a gente chama fiscalizadores primários, os primeiros responsáveis, porque são eles que dão as licenças para a autorização de supressão de vegetação nativa. Em regra, são os estados. Só que, quando você vai em campo, principalmente na Amazônia, os governos estaduais não estão em campo, e, no final, o IBAMA atua supletivamente, desde sempre, né, Dani? Dani acompanha esse tema há tantos anos, e o IBAMA sempre teve essa atuação e é o grande fiscalizador aí, de campo na Amazônia, principalmente.
Até acho que gostaria, até aumentaram, por exemplo, agora a fiscalização no Cerrado, mas eles não têm pernas, não têm homens e mulheres, né? Porque apareceram muitos pessoal no filme, muitos homens e as mulheres em casa, mas o IBAMA tem umas fiscais mulheres que são mais bravas que os homens, tá, gente? Bota a mulher em campo para ver o que é. Mas eles têm uma equipe reduzida hoje. O IBAMA já chegou a ter 1.800 fiscais, hoje tem 720, cerca de 350 que estão indo para a Amazônia, porque vocês já têm parte dos fiscais no filme falaram sobre isso, que já estão barrigudinhos, já não conseguem correr, pular do helicóptero, essas coisas. Então, eles ficam em operações nos estados mais leves, né? Então, hoje, o IBAMA tem cerca de 350 homens que fazem as fiscalizações na Amazônia, é muito pouco. Na verdade, hoje, você precisa mais de gente do que de dinheiro. Dinheiro é importante e o governo está captando, né? O governo Lula, ainda bem, está captando. Mas, se não colocarem pessoal, você não consegue nem fazer as fiscalizações remotas com o uso, por exemplo, do MapBiomas, né? Hoje, você tem tecnologia para autuar remotamente, se você tiver informações sobre o proprietário ou o possuidor da área. Então, você tem hoje como mandar a multa pelo correio. Qual é o problema? Você consegue fazer isso em todos os lugares? Não. Principalmente na Amazônia, você tem partes grandes do território com indefinição fundiária. Depois, tem certos crimes ambientais que você tem que ir a campo. Um garimpo, super garimpo ilegal lá na terra indígena Yanomami, ou Ituna Itatá, qualquer que seja que vocês queiram. Você não vai para quem que você vai mandar aquela multa pelo correio? Isso não existe. Então, tem sempre um mínimo que você tem que fazer em campo, e a tendência é esse mínimo ser das operações mais perigosas, né? Os fiscais eles entram no concurso para analista ambiental, que é nível superior, ou para técnico ambiental, que é nível médio, mas eles são treinados para a fiscalização depois que eles entram. Tem uma espécie de curso de especialização de alguns meses, e tem um grupo maravilhoso que tem menos de 20 fiscais, que é o Grupo Especializado de Fiscalização, o GEF, que é aqueles que vocês veem na televisão, na Rede Globo, pulando do helicóptero, vai lá, queima a PC da mineração, né? Sai correndo. Aquilo lá são cerca de 20 homens espalhados pelo Brasil, se reúnem para as operações de guerra mesmo, que eles sabem que vocês chegando lá, eles vão ser recebidos a tiros. E aí é uma das explicações, porque muita gente pergunta por que o IBAMA destrói equipamentos, né? Na verdade, o percentual de destruição é pequeno. Menos de 5% das operações têm destruição, mas toda vez que ocorre, os infratores da região e os políticos da região inundam as redes sociais com foto das destruições. Em que situações eles destroem? Em situações em que, se eles forem pegar o equipamento e deslocar, eles vão morrer porque vão atirar, né? As pessoas vão para o mato, né? E eles vão receber tiro. Em situações em que, se eles deixarem o maquinário lá, no outro dia eles estão cortando a floresta com correntões e tratores com correntão no meio, ou minerando com aquelas PCs. Por que dá tanta reação, gente? Uma PC de mineração dessas que vocês veem na TV que o IBAMA queima, nova, chega a custar R$1 milhão. Não é a população pobre que está lá minerando. A população pobre pode estar até lá, normalmente em condições de trabalho quase escravo, né? Então, tem muito dinheiro financiando tudo isso. Como o Marcos disse, a questão aqui é em nível industrial. Então, o volume de dinheiro que financia o crime ambiental ele é gigantesco. E está relacionado com outros crimes, como eu falei. Começa pela grilagem, o Marcos destacou, mas está relacionado com dinheiro de organizações criminosas. Por exemplo, a mineração dos 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami, que o Brasil todo passou a conhecer a tragédia agora no começo desse ano. Os ambientalistas e indigenistas faz anos que denunciam que aquela região está desse jeito, e os brasileiros perceberam, né? A tragédia Yanomami é uma tragédia de saúde pública, assim, não tem nada parecido.
E aqueles 20 mil garimpeiros, pelas informações que as forças de segurança têm, são financiados com recursos do PCC. E tem várias outras organizações criminosas atuando na Amazônia. Então, é realmente uma questão complexa. Como que o IBAMA prepara, em geral, essas 1.200 operações no final do ano anterior? Ele vê quanto que vai ter de orçamento e separa quantas operações em cada estado, e todos os chefes de fiscalização de todos os IBAMAs estaduais, das superintendências estaduais, se reúnem com a diretoria de fiscalização e priorizam operações durante o ano inteiro. Então, eles já fazem, já sabem quanto que aquilo vai custar e quanto de dinheiro tem para cada operação. Isso eles fazem há muitos anos. E aí, isso é imutável? Não. Aí, durante o ano, conforme os alertas do INPE, você começa a ver alertas em região que não estavam planejadas operações, você cancela operações e coloca novas, porque o dinheiro é curto, né? O cobertor é curto, você não tem a parte de recursos. Até andou melhorando, mas assim, precisaria de muito mais gente, muito mais dinheiro para conseguir fazer essas operações. No governo Bolsonaro, houve uma deslegitimação dos líderes da fiscalização do IBAMA, vários perderam cargos, são servidores concursados, ficaram no IBAMA, mas tiraram os poderes, né, de lideranças da fiscalização. O número de operações caiu, o número de autuações caiu, de embargos, de apreensão de equipamentos, e tudo isso associa com o aumento do desmatamento. A curva, o IBAMA diminui as operações, o desmatamento aumenta, é fácil pegar esses números, estão na internet, são dados públicos, tem relação direta, né? Nesse governo agora, nos primeiros meses, agora 6 meses quase, né? Eles conseguiram aumentar o número de operações e estão tendo resposta, acho que adequada, mesmo com a limitação de pessoal. Os alertas do INPE entre janeiro e maio caíram 31% na Amazônia. Isso é bastante. Com a equipe que eles estão, é bastante. Isso é um bom sinal, mas provavelmente a taxa anual de desmatamento desse ano continuará elevada, porque nós pegamos 6 meses do governo Bolsonaro. O calendário do desmatamento ele é de 1º de agosto a 31 de julho. Se começou a fazer assim em 88, né, Marcos? E aí, para ter comparatibilidade, você nunca muda. Então, o calendário do desmatamento é de meio do ano a meio do ano. E, no valor desse ano, nós vamos pegar 6 meses com o desmatamento estourando no governo Bolsonaro. Então, é bom alertar. O próprio IBAMA está alertando isso, que está diminuindo, mas que o número desse ano na Amazônia ainda vai ser alto. Obrigada, Sueli. É o que eles falam de desmatamento contratado, né? Não estou me entendendo. É o que o governo fala já de desmatamento contratado, quer dizer, o desmatamento que já vem do governo passado. Marcos, eu queria que você falasse um pouco desse relatório que acabou de sair, os números, né, que você lembra de cabeça, e também a dinâmica, um pouco, a dinâmica diferente. E aí já vou aproveitar, estou cheio de perguntas aqui do pessoal, e fazer uma delas. É possível se falar em desmatamento sem falar da redução considerável do consumo de carne não certificada? Então, pergunta também dos vetores do desmatamento, né? Vamos lá, tem várias coisas que eu queria aproveitar, comentar da fala da Sueli, muito interessante. Acho que há alguns pontos interessantes. Primeiro, nesses últimos 4 anos, com esse desmonte do governo Bolsonaro no IBAMA, os estados passaram a atuar bastante mais. Então, a gente tem alguns estados que se destacaram, Mato Grosso, Amazonas tem muito interesse, mas não tem equipe técnica, não tem infraestrutura, mas os estados aqui da Mata Atlântica se fortaleceram bastante, estão atuando bastante, muito com o apoio do Ministério Público. Na verdade, o nosso subterfúgio foi, via Ministério Público, Tribunal de Contas da União, mandar um monte de solicitação para o governo federal, o que vocês estão fazendo, para, em paralelo, cobrar os estados que atuem. Hoje, você falou da autorização do estado, hoje está descentralizando para município autorizar desmatamento, e autoriza e não coloca em lugar nenhum, não está público, não está transparente. Então, a gente tem bastante coisa para corrigir.
Outra coisa importante, a gente começou em 2018 o MapBiomas com o IBAMA, que fazia esse processo por volta de 1.000 laudos detalhados com imagem, porque depois que ir para campo tem que voltar, fazer o relatório para entrar essa multa, vai entrar no processo judicial, então tem que ter um laudo detalhado. Hoje a gente publica de 1.000 a 2.000 por semana laudos qualificados com imagem de alta resolução de cada desmatamento. E daí, o último dado desse sobre a questão de responsabilização, 80% do desmatamento hoje no Brasil é feito em áreas com CAR, com propriedades privadas. Tá? Isso corresponde, mais ou menos, dos últimos 4 anos, isso dá 3% das propriedades privadas. Então, um dado super interessante, 97% das propriedades privadas não teve desmatamento nos últimos 4 anos. Não estou nem falando legal ou ilegal, simplesmente não teve. Então, uma grande maioria dos produtores hoje não desmata mais. Tá? E daí entra nessa questão da produção, a gente vai discutir um pouquinho esses vetores. Bom, MapBiomas lança, então, o último comentário de julho a agosto, é porque o INPE mapeava sempre uma imagem por ano, a melhor imagem sem nuvem, e a época sem nuvem na Amazônia é nessa divisa entre julho e agosto. Então, ele pega a imagem sem nuvem até o ano que vem, porque depois, outubro, novembro, começam as chuvas, começa a ter nuvem nas imagens, você não enxerga nada até março de novo. Então, por isso que a gente é dessa forma. O MapBiom, a gente trabalha com imagens diárias, com 4 metros de resolução, e daí a gente faz de janeiro a dezembro. Tá? E daí o relatório do ano de 2022, que foi lançado ontem, ele teve aumento de 20% do desmatamento no Brasil em relação a 2021. Chegou a 2 milhões de hectares, mais de 20 mil quilômetros quadrados. É a primeira vez que a gente chega nessa cifra para todo o Brasil. Aumentou em todos os biomas, exceto na Mata Atlântica, que ficou estável. Mas em todos os biomas, a Amazônia subiu 20%, Cerrado subiu 30%. São números muito fortes, muito impactantes, para quem podia estar discutindo a direção de desmatamento, pelo menos desmatamento ilegal zero, a gente está ainda nesse aumento. Falar um pouquinho desse perfil do desmatamento. Então, só para dar uma geral dos outros biomas, como é que está. O Cerrado hoje é um dos biomas mais ameaçados e a gente tem muito problema de legislação para o Cerrado. A maioria dos desmatamentos do Cerrado é legal, é autorizado. É o que o agropecuário chama de celeiro do Brasil, e o acordo deles com eles mesmos é, já que não podemos desmatar a Amazônia, então a gente vai ocupar o Cerrado. Tá? A gente precisa lembrar que a gente tem por volta de 140 milhões de hectares de pastagem no Brasil e uns 30 milhões de agricultura. A gente tem 30% desse pasto com algum grau de degradação. Então, a gente consegue, com avanço tecnológico, com apoio dos produtores, com orientação, recuperar esse pasto. Um pasto degradado é um pasto que não tem raiz, ele está emitindo carbono, ele não está absorvendo carbono na raiz, ele está perdendo solo, muitas vezes solo fértil, sendo perdido na chuva, indo para o rio e causando assoreamento nos rios. Então, o pasto degradado é ruim em todos os aspectos. Em termos de produtividade, baixa produtividade, em termos ambientais é péssimo. Então, a gente consegue, nesses passos, dobrar nossa área de produção agrícola, consegue aumentar a nossa produção agropecuária sem desmatar mais nada, fazendo o manejo correto. E daí tem programas da Embrapa, o projeto ABC, que daí tenta fazer isso, aumentar a produtividade para o aumento tecnológico. Então, indo mais para a pergunta que foi colocada, a gente sim consegue, o ideal sim é que se resuma o consumo de gado, mas a gente consegue sim aumentar a produção do gado sem desmatamento, só que a gente tem que fazer o monitoramento completo da cadeia do gado. Porque hoje a grande parte dos frigoríficos já se comprometeu a não comprar gado de propriedade que tem desmatamento. Só que esse gado ele reproduz numa propriedade, às vezes ele vai engordar dentro de uma terra indígena, depois ele se move para uma propriedade legal para vender para o frigorífico. Então, ou a gente tem a rastreabilidade completa da cadeia, ou a gente continua enxugando gelo. E isso hoje a gente já colocou a FEBRABAN, que a agência dos bancos já vai cobrar para 2025 essa rastreabilidade completa. A gente tem bastante mecanismo em andamento, bastante coisa que está se organizando.
e ao mesmo tempo que tem um Congresso tentando acabar com a legislação, né? Então, a gente tem o Banco do Brasil, o BNDES, usando o MapBiomas para não financiar a produção, o financiamento, seguro bancário em propriedades que têm desmatamento ilegal, e o Congresso tentando aprovar leis falando que não só pode usar dados oficiais, não pode usar dados do MapBiomas, que é onde está tudo validado em alta resolução. Então, a gente sempre vai ter que tomar cuidado com esse retrocesso. Bom, saindo do Cerrado, vamos falar um pouco do Pantanal. O Pantanal hoje é um dos biomas mais ameaçados. O Pantanal vive de um pulso hídrico de alagamento e seca. O Pantanal, o último cheia que teve foi em 2018, a partir daqui ele só está secando. Já perdeu mais de 30% da água e ele seca não só em área, mas em tempo. Ele ficava alagado de 6 a 7 meses, hoje ele não alaga mais de 2, 3 meses, e numa área muito menor. Isso quer dizer que em áreas que alagava, você não podia converter para uma pastagem exótica, porque, de novo, investe, é dinheiro investido. Como não alaga mais, o desmatamento está sendo interiorizado no Pantanal. Também todos legalizados, todos com autorização de desmatamento e desmatamento de mais de 400 hectares, desmatamentos gigantes autorizados. E o Pantanal não pode ser entendido sozinho, ele depende da bacia do Alto Paraguai. As nascentes do Pantanal estão no Cerrado. Se você desmata essa nascente, é onde está a maior parte do desmatamento, você, de novo, na chuva, leva solo para dentro do rio, o rio leva essa areia para dentro do Pantanal. Tá? Então, o Pantanal é hoje um dos biomas mais ameaçados, é o mais de maior área média de desmatamento, maior velocidade de desmatamento, e essa mudança do pulso hídrico é uma super ameaça. A Mata Atlântica, a gente tem uma notícia boa que, desde 2005, a gente já tem mais floresta surgindo do que desmatando. Só que está recuperando uma floresta jovem, com baixo carbono, baixíssima biodiversidade. Então, não pode continuar desmatando uma floresta primária riquíssima em carbono, riquíssima em biodiversidade, e achar que essa floresta jovem que surge substitui. Não substitui. A gente tem que parar o desmatamento nessas florestas mais antigas e deixar, assim, essa regeneração que ocorre, principalmente em APP, que é a área de produção em torno dos rios. Essa floresta é super importante, ela cria corredores, ela diminui a distância entre fragmentos, ela protege a qualidade e a quantidade da água. Então, a Mata Atlântica, a gente realmente tem condições de rumar ao desmatamento zero se o Congresso não continuar sucedendo a desmanchar a lei da Mata Atlântica. Ele tem vários projetos que tentam destruir a lei da Mata Atlântica. Tá? E a gente tem estados já mais organizados, a gente tem Ministério Público, que todo ano faz a Operação Mata Atlântica em pé, faz mais de 1.200 operações na Mata Atlântica, aplicou 50 milhões em multa no último ano, acho que foi por volta disso, mas em todos os estados da Mata Atlântica. Bom, para fechar, Pampa, o Pampa, a gente, igual no Pantanal, você tem um uso de pastagem em campo nativo que é considerado nativo. É considerado um uso tradicional, não impacta a biodiversidade. Ele só é considerado desmatamento quando você tem uma remoção completa. E a ameaça no Pampa hoje é a expansão da silvicultura. Floresta plantada, o argumento deles, é pasto, a gente pode plantar e substituir por silvicultura exótica, e daí você tem uma perda gigantesca da biodiversidade. E o último bioma, a Caatinga, que é o único bioma exclusivamente só brasileiro. A gente tem agora um mapeamento bem detalhado da Caatinga, tem o SAD Caatinga, que é um sistema de monitoramento específico para as matas secas. Por exemplo, a gente usava o Global Forest Watch para a Mata Atlântica, para a Caatinga. Caatinga tinha 3.000 desmatamentos por ano. Daí, quando a gente mudou para esse sistema próprio da Caatinga, aumentou para 30.000 desmatamentos por ano. A gente está vendo o desmatamento. Tem muito desmatamento, inclusive para usinas eólicas, para usinas solares. Então, a gente tem energia renovável vindo em área natural, causando desmatamento. Então, a gente precisa discutir. A Caatinga tem muita área antrópica, tem muita criação. Então, a gente sabe onde está o desmatamento em todos os biomas, a gente conhece o processo. Obviamente, a gente simplificou bastante, né? O processo de desmatamento ele é muito mais complexo e com diferenças regionalizadas. Na Mata Atlântica, hoje, principalmente a expansão da agricultura e expansão urbana no entorno das cidades. Mas o que a gente viu na Mata Atlântica, um novo sistema de detecção, sempre que um proprietário fazia a colheita da sua área, ele desmatava um entorno de 30 metros na área de vegetação nativa, expandia
que era a resolução do Landsat, que daí a gente não conseguia ver. Hoje, a gente está monitorando com imagens de 10 metros, depois qualificando com imagens de 4 metros de resolução. Então, a gente consegue ver, consegue responsabilizar todos os desmatamentos. Então, tem várias ações para responsabilizar, mas não falta informação. A gente tem, elas são públicas e estão transparentes. Obrigada, Marcos. Os estados, né, os estados que mais desmatam, então, continua sendo o Pará, o segundo, agora, o Amazonas. Continua sendo né? Pará, o Amazonas aumentou, isso que a Sueli falou bastante, o Amazonas. Aí você citou, né, no começo a gente falava do arco do desmatamento, lá em 2002, 2003, foi criada uma série de unidades de conservação e de terras indígenas para bloquear esse avanço, para não deixar interiorizar o desmatamento para dentro da Amazônia. Acabou, não existe mais arco. Hoje já está no interior da Amazônia. Então, esse é um dos grandes desafios. A gente vai ter que pegar esse vazio fundiário, redestinar essa terra pública, essas glebas. A gente tem um vazio fundiário de quase 20%, que, teoricamente, ninguém sabe quem é o dono. Quem é o dono é o Estado. Se é o Estado, é dono do povo. Então, a gente precisa assumir isso como governo e precisa destinar essas áreas, criar terras indígenas. Os dados que a gente mostra, a terra indígena tem uma super proteção, porque, primeiro, você cria uma unidade de conservação, uma terra indígena, uma unidade de produção integral, uma terra indígena, uma reserva extrativa, você acaba com essa perspectiva do cara virar propriedade dele. Então, você acaba com o processo de grilagem, o que já diminui muito o desmatamento. Obviamente, continua o desmatamento em borda. A gente vê muita borda de terra indígena com remoção de madeira ilegal, garimpo. Então, não é suficiente criar no papel. Já ajuda muito só existir no papel, mas você precisa depois dar suporte para essas comunidades ajudarem no monitoramento, precisa fazer ações para coibir essas invasões nessas terras, unidades de conservação, terras públicas. Tem ações, as unidades de conservação, proteção integral, vai ser criado embargo remoto em todas as unidades de conservação. Isso já é uma ação super importante, porque daí você, nessa área embargada, consegue ir lá e aprender. Foi feito na Rebelo do Cachimbo. Inclusive, no governo passado, ainda o ICMBio conseguiu, ainda com todas essas restrições, ter essa força e apreendeu mais 100 mil cabeças de gado dentro de uma reserva biológica. Obrigada, Marcos. Vocês estão me dando um baile aqui, que tem um monte de pergunta, então eu vou começar a fazer várias, porque está bom demais isso aqui. Vou fazer mais de uma vez, tá, Sueli? O seguinte, tem uma que o IBAMA voltou à normalidade porque não se prioriza a vida. O IBAMA voltou à normalidade. Depois tem outra aqui, espera aí. A minha dúvida é, se a gente chega à conclusão de que há desmatamento, o que adianta com 300 fiscais? Que ações de replantio há? Tem várias perguntas aqui sobre replantio. Uma outra, duas, já vou aproveitar esse tema, olha, para vocês dois. É muita utopia a agricultura familiar conseguir ganhar espaço frente aos grandes latifúndios e o poder econômico respaldado pelo governo? Felipe Passarella, algumas pessoas assinam. Ontem assistimos a um filme na mostra que mostrava o reflorestamento através de plantio de várias sementes e espécies, a muvuca, né? Isso funciona? Então, vamos lá. Bom, eu sonho muito com ações de reflorestamento lideradas pelo governo, sabe? Assim, das coisas que eu trabalhei no IBAMA, a que eu mais me empenhei pessoalmente foi na regulamentação da conversão de multas e serviços ambientais. Na época, deu até alguma polêmica, falaram, vão dar desconto para quem foi multado, porque para você... Como que funcionava? A conversão de multas, ela começou mais ou menos em 2008, e até 2012 ela funcionou muito pontualmente. O autuado ia lá no IBAMA ou no ICMBio
e trocava multa por fazer cursos ambientais para a comunidade. Aí depois ia para comprar equipamentos para a autarquia. Começou a dar confusão com os órgãos de controle, com razão, porque não tinham regras claras. E o Volney, que era o presidente do IBAMA na época, hoje ele está na Casa Civil, está trabalhando lá na Casa Civil, o Volney suspendeu a conversão de multas. Quando eu entrei no IBAMA, eu olhei e o IBAMA tinha 38 bilhões de multas não pagas. Aí eu falei, gente, no fundo da Amazônia, né, Dani, que a gente lutou tanto, estavam parados 3 bilhões durante o governo Bolsonaro. No IBAMA tinha 38 bilhões de multas não pagas. Eu falei, esse dinheiro tem que ir para o meio ambiente, não é possível, né? Aí a gente pediu, organizou e fez um novo regulamento para a conversão de multas ganhar escala. E demos 60% de desconto se o autuado optasse pela conversão, por investir em cotas de projetos maiores. E aí o primeiro edital foi ligado à recuperação ambiental das nascentes do São Francisco. Cerca de 70% da água do Velho Chico nasce em 10 subbacias, basicamente Minas Gerais e um pedaço lá da Bahia, na Cariranha. E a gente botou o primeiro edital para o dinheiro ia para gerar água. Eu falava assim, plantar para colher água, era o que eu costumava falar. Deu um interesse enorme, nós conseguimos captar. O dinheiro não entra no poder público na conversão, ele vai direto para o projeto. Você seleciona projetos e o dinheiro não entra para o poder público, porque senão você entra na legislação orçamentária e não consegue, na prática, fazer, né? E isso foi que a gente alterou, né? Assim, rapidamente, um ano eleitoral, não podia fazer propaganda, nós captamos um monte de dinheiro formalizado nos processos de que o autuado ia aderir. E, infelizmente, o governo Bolsonaro suspendeu tudo isso, só manteve o edital numa área de Mata Atlântica, ali em Santa Catarina, na área de Araucárias, porque foi uma decisão judicial e eles não podiam voltar atrás. O resto suspenderam tudo, inclusive tinha projetos na área de Caatinga para pequena propriedade, para investimento em produção sustentável. Suspenderam tudo, isso é o que mais me doeu, assim, de tudo que destruíram do que eu fiz quando eu estava no IBAMA, provavelmente a conversão foi o que mais me doeu. Mas o governo Lula está retomando. Entre os atos de meio ambiente do primeiro dia de governo, do dia 1º de janeiro, estava uma correção no decreto 6.514, que voltou com as regras da conversão como elas eram, como próxima do que elas eram, e saiu essa semana uma nova regulamentação sobre a conversão de multas do IBAMA. Então, a expectativa é que isso seja retomado, e a minha prioridade absoluta na época era para a recuperação. O Brasil não tem dinheiro em programas governamentais suficiente para isso. Nós precisamos de muito dinheiro, porque isso custa caro, né? E eu acho que a conversão aí pode ser um caminho para a gente, inclusive, trabalhar bem na questão climática, né? Porque a questão da recuperação ambiental tem um papel importante aí no sequestro de carbono. Então, essa é uma área que realmente é importante, é uma lacuna, e o governo tem que ir atrás, tem que correr atrás disso. O IBAMA voltou à normalidade? Ainda não, gente. Eles desmontaram demais. E nem o IBAMA, nem o Instituto Chico Mendes, nem o Ministério do Meio Ambiente. Talvez o Ministério da Administração Direta seja em pior situação. A gente passeia pelos corredores e fala, cadê os servidores? Meu Deus, onde que foram parar, né? Então, eles estão remontando equipes, estão se estruturando, no meu entendimento, estão no caminho certo. Pelo menos as piores boiadas feitas pelo governo Bolsonaro, elas já estão sendo enfrentadas. Mas tem que ter paciência, tem que contratar servidores. 300 fiscais indo para a Amazônia é nada, mas eles fazem quase milagre, porque nos primeiros 5 meses, de janeiro agora a maio, Marcos certamente sabe esses números, os alertas do INPE diminuíram 31%. Então, com esses 300 sonhadores meio guerreiros da floresta,
eles fazem muita coisa, o barulho é grande, né? Com toda a reação, né? Queima trator, sai na internet, né? Quando vai em campo, gente, entra no restaurante na cidadezinha lá, Novo Progresso, o pessoal sai do restaurante porque os fiscais do IBAMA entraram, é nesse nível, né? Então, assim, com uma vida muito difícil, mas estão tentando fazer. Eu acho que só que o governo tem que ajudar. Eu acho o concurso, principalmente de nível superior, muito necessário. Eu ajudei na transição de governo, ainda fiquei depois um mês ajudando Marina e equipe com normativos, como eu fui escrivinhadora de leis grande parte da minha vida, né? Estava ajudando nos normativos. E nós estávamos com os números na transição de que só nível superior, se somasse IBAMA, Chico Mendes e MMA Administração Direta, seria necessário de concurso para mais de 2.100 pessoas, de imediato. Só para preencher vaga aberta. Não é para criar vaga, só vaga aberta. E hoje o negócio do curso superior é muito assim, é uma questão importante, porque o técnico de nível médio ele ajuda, mas ele normalmente não tem treinamento ou não tem conhecimento suficiente para mexer com cruzamento de dados públicos, para fazer rastreamento junto com os dados do MapBiomas. É muito complicado, esse pessoal tem dificuldade, né? Então, hoje, mesmo não só para o licenciamento ambiental, que é mais complexo tecnicamente, mas para a fiscalização, hoje, a maior demanda é concurso de nível superior, na minha opinião. Bom, complementar essa questão da restauração. A gente tem dois processos. Se você olhar na Amazônia, por exemplo, tudo que foi desmatado, hoje 20% está recuperando. E é basicamente por abandono. O desmatamento é um processo sem nenhum planejamento, é por oportunidade. E daí você chega lá, a área não tem nenhum potencial, ou ele não conseguiu regularizar a área foi embargada, essa área é abandonada, por volta de 20%. Tem uma vegetação secundária, uma floresta secundária, que a gente também monitora. Eu tenho o Terra Class, que é monitorado pelo governo, e o MapBiomas monitora essa área. Na Mata Atlântica, como eu disse, o processo de recuperação já é um pouco mais antigo, a gente já tem mais ganho de floresta, muito também de abandono, e daí você tem várias situações. Santa Catarina eram pequenas propriedades cuidadas pela família. Os filhos foram para a cidade. Ficou lá um senhor idoso que não tem condições de cuidar, não tem condições de contratar para cuidar. Ele manteve sua hortinha, manteve uma área de silvicultura, que para eles é a poupança, para ficar lá 30 anos um eucalipto, para ele poder, no futuro, cortar e usar. E o resto foi abandonado. Então, tem várias áreas recuperando. Interior do Paraná, interior de São Paulo, você substituiu o pasto ia até a beira do rio. Daí substituiu por cana, por soja, e os produtores não ocuparam a área de APP. E ela está recuperando. 10, 20 anos está lá, voltando a ter uma floresta. Tem vários desafios. Vale do Paraíba, você tem áreas que foram convertidas para pastagem. Aquele topo de morro, que era aquelas vaquinhas musculosas, subiam montanha, ficou tudo com solo infértil, vai ficar lá 20, 30 anos e não vai recuperar. Então, você tem que ter uma floresta próxima que vai fornecer semente e tem que ter um mínimo de solo. O projeto de recuperação é isso, é 20 mil hectares R$20 mil por hectare para recuperar uma área, para fazer o plantio direto. Então, tem várias iniciativas na Amazônia, no Cerrado das muvucas, que você paga comunidades indígenas, quilombolas, para coletar sementes, você mistura as sementes, aí espalha em largas escalas. Funciona, mas funciona limitado. São áreas pequenas, são áreas perto do que se desmata. Você recupera a área de 1, 2, 3 hectares e, num dia, se desmata 500 hectares. Então, o processo de recuperação é um processo super importante, mas ele nunca vai substituir o combate ao desmatamento, que era um ponto importante, mesmo na Mata Atlântica. Bom, a Sueli falou bem do IBAMA, é isso, o pessoal lá está super empolgado. O ponto mais importante é que voltamos a conversar com a sociedade civil. Voltou a ter reuniões com universidades, a trocar informações com as ONGs, que hoje ONGs produzem muita ciência, é muito importante isso, muito artigo científico, muita produção de dados públicos vem também de ONGs e de universidades.
Então, voltou a ter diálogo, voltou a sentar na mesa, o CONAMA foi reativado de novo com a sociedade civil. Então, as coisas estão voltando a se movimentar. E a última pergunta, só para não ficar esquecida, questão das pequenas propriedades, da produção de comida em pequenas propriedades. O agronegócio é produtor de commodity para exportação. Vai produzir soja, vai produzir milho, principalmente para exportar para a Europa, para a China, alimentar os animais lá, né? Produção de comida hoje é feita nas pequenas propriedades, principalmente no entorno das grandes cidades. Você sempre tem dos planos safra um pequeno percentual para ir para esses pequenos produtores, a maioria vai para o grande agronegócio. Investimento em infraestrutura é para o grande agronegócio, e daí você tem todo esse discurso que é o motor da economia, gera divisas. De novo, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado com isso, porque o Plano Safra estava em 200 bilhões. Assim, é um valor gigantesco que o governo investe para garantir, para dar segurança em toda essa produção. Então, o que foi feito aqui em São Paulo, que as escolas públicas compram foi feito na época do Haddad, depois foi descontinuado, compra dos pequenos produtores para dar merenda ainda orgânica para os alunos. Esse tipo de solução ajuda muito. Ainda, de novo, em pequena escala, se pegar o tamanho, o latifúndio, o Brasil tem esse problema que não foi resolvido, como todos. O Brasil nunca teve nenhuma revolução, né? Você muda a mesma equipe, mesmo quem está no poder, muda para continuar no poder antes que seja feita uma revolução. A terra no Brasil é super concentrada, são grandes propriedades, e essas propriedades vão continuar focadas em grande agronegócio para a produção de commodities e não para a produção de comida. Então, o máximo que a gente tem, sim, é uma parte do agronegócio mais moderno, e não é desprezível, apesar dele não estar representado no Congresso. A representação no Congresso hoje é o que tem de mais atrasado do agronegócio. Ou que estão lá querendo anistia para a invasão de terra pública, querendo anistia para o trabalho escravo, desmantelar a lei, enquanto 97% dos proprietários hoje não têm desmatamento e estão investindo em tecnologia. Então, sim, nós temos esperança, apesar de um Congresso completamente retrógrado ainda. Tem vários sinais aí de que a gente pode continuar cobrando por essas mudanças. E pequenas propriedades, a reforma agrária, isso é uma pauta que a gente vai ter que sempre cobrar e sempre vai ter muita resistência. Obrigada, Marcos. Sueli, tem duas perguntas aqui, uma direcionada para você e a outra não, mas eu vou direcionar porque você... Aqui. Está difícil, eu não estou me entendendo com ele aqui. Bom, vocês viram no filme o relatório no final, né, da Survival. Não era Survival. É o Ben, que é Global Witness, exatamente, que coloca as Filipinas como um dos lugares mais perigosos do mundo. Até acho que esse nome, eu estava perguntando por que esse filme se chama Delicato, né? E parece que delicato significa perigoso, que é engraçado, é curioso. Enfim, o Brasil é um dos países onde mais se matam defensores ambientais. Em 2019, por exemplo, a gente estava em terceiro lugar. Tinha as Filipinas, a Colômbia e o Brasil, lembro bem disso. E aqui tem uma pergunta, Sueli, que é o seguinte: a política para a proteção de defensores de direitos humanos não é adaptada para defensores ambientais e indígenas. Não há confiança dessas lideranças com o Estado. Como adaptar essa política? É bem interessante essa pergunta. E a segunda é diferente, é endereçada para você. Ela fala o seguinte: como se faz para impedir a logística dos equipamentos dos criminosos? Não seria mais fácil controlar o movimento dos tratores? Começar pela segunda, até o Greenpeace tem monitorado e mandado correspondência para o pessoal que vende esses equipamentos.
E eu acho o máximo. Lembra um pouco esse tipo de estratégia diferente, né? Então, você manda uma correspondência assim, olha, você está numa região que está do lado do garimpo ilegal e você vende quantas dessas máquinas por mês? Né? Você não sabe que está indo para o garimpo ilegal? Então, eles não estão ameaçando, não chega a questão dos defensores do filme que fazem a apreensão, né? Isso a gente não tem, pelo menos eu não conheço organizações que trabalham assim aqui. Mas chega próximo, né? Se alerta. Olha, nós estamos vendo que você está, na verdade, ajudando conscientemente o crime, porque nessa região esse tipo de máquina é para o garimpo ilegal. Né? Eu acho isso assim, super interessante, tem como fazer, acho que as ONGs podem começar a fazer esse tipo de estratégia. Não acho que chegue igual do filme. Gente, em relação isso é, assim, lembrando a questão da logística, né? Tem como controlar, na verdade, acho que talvez a legislação pudesse até ser aprimorada. Tenho certeza que não vai ser fácil aprovar isso no Congresso Nacional. Talvez, se trabalhando com decreto, lá no Poder Executivo a gente conseguisse colocar que a legislação fosse mais aprimorada em relação à comercialização desse tipo de equipamento. Talvez no próprio regulamento da Lei de Crimes Ambientais, que é um regulamento gigante, quando o Executivo, diferentes executivos, o regulamento é de 2008, quando eles não têm coragem de mandar para o Congresso, eles botam no Decreto 6.514, talvez seja um bom caminho aí. Não tem campo normativo possível, assim, na minha leitura. Em relação aos defensores, gente, realmente Filipinas, proporcionalmente, né, é o país com mais mortes. Eu já tinha lido isso, mas a situação do Brasil não é muito ruim. Se vocês olharem na internet os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, a região amazônica é de longe a região com mais mortes violentas. Isso inclui áreas rurais e áreas urbanas. Então, é a região hoje com menor IDH, né? Tá menor do que o Nordeste, e a região que mais morre gente. E morre muito defensor. As listas são grandes, né? Tem, inclusive, ações no Tribunal Penal Internacional relacionadas a isso. A morte de defensores da floresta, tem ações lá relacionadas à questão dos indígenas e ações mais gerais. Tem até uma que o Observatório do Clima é um dos signatários, que é onde eu estou trabalhando agora, o Observatório, e a gente ampliou, não pegou só os indígenas, pegou defensores da floresta em geral. Né? Então, tem uma das iniciativas que está lá no Tribunal Penal Internacional, o Observatório é um dos que assinou. Tem como fazer a política de defesa apropriada para os indígenas? Tem, e talvez o pessoal do Ministério dos Povos Indígenas possa trabalhar nisso, porque os indígenas têm uma noção muito diferente da nossa de representação. Né? Então, eles desconfiam, são muito mais desconfiados que a gente, assim, experiência que eu aprendi ao longo da vida. Para ganhar a confiança é muito mais complicado. Eles têm sistema de decisão próprio, então não é simplesmente o governo vai lá, aluga, por exemplo, pega uma pessoa, eu conheço, por exemplo, uma defensora do Pará, defensora da floresta mesmo, que ficou um bom tempo em Brasília com o governo custeando. Fazer isso com o indígena é muito complicado, gente. Vai botar num apartamento na Asa Norte, lá no plano piloto de Brasília. Né? E eles têm essa ligação com o grupo, que não é simples. Né? Então, certamente, eu não sei a resposta, não sou especializada em política indigenista, mas eu acredito que, conversando hoje com o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça pode trabalhar e avançar nesse sentido, porque é necessário. No governo Bolsonaro, o número de mortes de indígenas foi muito grande, foi muito grande. Esses dados estão na internet, no site do Fórum de Segurança Pública, do Human Rights Watch também. Eu acho que tem bastante coisa aí que dá para vocês verem essa quantidade.
Obrigada, Sueli. E a Comissão Arns, né, a semana passada, para quem se interessa por esse tema, a Comissão Arns fez uma viagem em abril, com 5 integrantes da Comissão Arns, uma viagem em abril, só numa região do Pará, do sul-sudeste do Pará, onde foi morta a missionária Dorothy Stang e o caso de Eldorado Carajás, onde, enfim. E ali só eles listaram 20 pessoas juradas de morte só nessa região e entregaram esses nomes para o ministro Flávio Dino e para o ministro Silvio de Almeida também, para reforçar o programa de proteção à testemunha, que lá está muito... As pessoas têm medo e não sabem para onde correr, né? É bem chocante. Marcos, tem 2 perguntas aqui, não sei se você quer comentar alguma outra dessas, mas 2 que eu acho que são direcionadas para você. Sobre desmatamento na Mata Atlântica, comentar sobre plantação de eucalipto, não sei se você, no Parque Estadual da Serra do Mar. E aqui o Alberto Milani pergunta, mas em relação, eu acho que é a primeira fala tua, quando você explicava o processo de grilhagem e tudo, ele fala, mas como há a legalização da terra e da propriedade, quer dizer... Só comentando um pouquinho da Sueli também, não dá para ir mais para campo. Assim, hoje as pessoas estão todas armadas. Esses últimos 4 anos também fez com que o campo estivesse completamente armado. Então, é isso que eles estavam fazendo ali, tem uma espingardinha. As espingardinhas hoje foram substituídas por fuzil. O pessoal do IBAMA tem que ir com Força Nacional, porque são recebidos a tiro e tem que descer do helicóptero atirando para ver se eles fogem, porque são recebidos com tiro. Então, eu até falo, a gente não faz mais validação de dado de desmatamento em campo, nem com drone, porque derrubam o drone. Então, a gente vai para campo para validar recuperação de floresta. Para desmatamento, só polícia ambiental, muito bem armada, não tem mais como brincar com isso. Assim, é bem perigoso. Essa pergunta sobre a questão da grilagem. Na década de 70, né, Ocupe a Amazônia para não perder, o Brasil induziu que muita gente fosse para a Amazônia, né, pediu que fosse ocupar, ofereceu terra, e esse processo nem todo foi regularizado. Então, volta e meia, você entra no Congresso com uma lei dizendo dos coitados pequenos proprietários que induzidos a ocupar e que não têm sua terra legalizada, e realmente existem. Então, existe esse pessoal e tem que legalizar a terra deles, eles têm que ter. Só que isso, normalmente, no Congresso, acaba passando com os tal dos jabutis, que legaliza para um monte de ocupações posteriores, de 2013, depois passa uma legalização do que foi ocupado até 2001, depois do que foi desmatado até 2013. Então, essas anistias que são passadas no Congresso é o que fomenta, porque se você ocupar agora e entrar lá com pequenos caras, com um monte de laranjinha, cada um com 20 hectares, 10 laranjas com CPF falso, ou de alguém que, de novo, como disse a Sueli, as pessoas que estão lá no garimpo normalmente estão muito mais próximas ao trabalho escravo do que sendo... E muitas vezes o IBAMA vai lá, faz a fiscalização, e quem está lá desmatando no tratorzinho é o cara que está no trabalho semi-escravo, que foi contratado por uma outra pessoa, que daí nem sabe quem que é o dono da terra, ou muitas vezes está dentro da unidade de conservação, que o cara disse que era o dono da terra. Então, chegar realmente no mandante é um processo muito complicado. E você não vai ficar prendendo quem está lá no trabalho semi-escravo para trabalhar. Então, esse processo de grilagem, e, de novo, o processo de grilagem era realmente isso, de você fazer um documento falso, né, colocar grilos numa gaveta junto com esse documento para que eles comessem a borda, defecassem ali e desse a impressão de que o papel era antigo. Você falar, está aqui, ó, esse papel falso aqui é desde a década de 70, então isso prova que a terra era do meu avô, e você começa a grilar a terra. Então, tem várias formas de você, por anistia ou por grilagem, conseguir uma certidão de propriedade dessa área, e daí você tem isso em nome desses
laranjas que depois você vende esse daí e vai passar para frente. Então, esse processo também é mais ou menos conhecido e por isso que a gente tem que lutar sempre por essa anistia, acertar a regulação fundiária. O CIGEF do INCRA tem feito isso a passos muito lentos. O CAR ajuda, mas no Pará tem lugar que o CAR, que é a declaração, autodeclaração de imóvel, você tem 4, 5 andares ali. Você tem 5 pessoas falando que são donos daquela área. O que a gente faz no MapBiomas, está aqui o laudo para cada um deles, manda a multa para os 4. Algum deles vai dizer, opa, desculpa, não sou não. Mas é difícil. A questão fundiária no Brasil é um nó gigantesco. A outra pergunta, desculpa, qual que era? Do eucalipto. Do eucalipto. Eucalipto hoje não é mais causa de desmatamento. É muito raro ter, tirando alguns casos, por exemplo, norte de Minas, sul da Bahia, onde é muita coisa que produtores ainda desmatavam mata nativa, tira essa madeira para mandar para a siderúrgica e daí substituía por plantação de eucalipto. As grandes empresas já têm feito acordos com o Ministério Público, eles hoje estão mais recuperando as suas APPs do que desmatando, tirando algumas exceções. O Pampa, algumas regiões do Nordeste, Maranhão. Maranhão tem um processo de ocupação grande de eucalipto. Esses da Serra do Mar, normalmente, são plantios muito antigos. E daí são plantios que, às vezes, se renova, mas são plantios que estão lá há 30 anos, 60 anos. Então, expansão de desmatamento para eucalipto é muito difícil. Normalmente, o que acontece é, de novo, como a cana, né, você expande ele numa área de pastagem, você acaba empurrando a pastagem para a pastagem causar o desmatamento. Essa é a pressão que acontece também na Amazônia, né? Então, você vai ocupando a agricultura em área de pasto e obriga o pasto a subir sobre floresta. Então, conversão direta de floresta para soja, de floresta para eucalipto, é super raro. Normalmente, acaba sendo a floresta derrubada, fica pasto por 5, 6 anos, depois o pasto vira agricultura. Floresta derrubada, fica lá pasto, depois vai expandir, o eucalipto vai ser sobre uma área de pastagem. As grandes empresas de plantio de floresta exótica, elas têm acordos interessantes, assim, elas estão no diálogo florestal, então elas realmente não têm causado, mas elas ainda compram de terceiros. E daí, muitas vezes, elas compram de fazendas que ainda fizeram esse desmatamento, mas ainda regiões bem específicas. Obrigada, Marcos. Sueli, tem aqui uma pergunta e eu queria até aproveitar a tua experiência e colocar uma outra coisa nessa discussão. Lembrando o que vimos no filme, as pessoas locais podem ajudar na proteção ou contribuir ao desmatamento. Quero saber a relação entre projetos sociais e proteção, projetos sociais com locais e proteção ambiental. Eu queria engatar nessa pergunta e te pergunto, você mencionou aqui o PPCDAN, né, o Plano de Controle e Combate ao Desmatamento, que agora o governo Lula lançou a fase 5. Esse plano foi muito bem sucedido no passado, fez o desmatamento cair, mas ele falhou muito em algo que está aberto até hoje. Quer dizer, tudo que a gente falou aqui, que a gente está falando, são políticas de comando e controle, de fiscalização, de monitoramento, de multa e tudo. Mas tem que se colocar algo no lugar disso. Quer dizer, tem muito essa discussão entre vocês, tanto premiar, valorizar quem está fazendo direito, como a gente viu, a maioria faz direito, né? A grande maioria, 97% dos proprietários. Mas também, e essa discussão veio muito no debate na crise do petróleo, que eu vou chegar aqui, a Sueli conhece bem essa questão. A gente viu o que aconteceu, né, com o presidente do IBAMA atual, Rodrigo Agostinho, negando a licença de um único lugar, né, é importante falar isso, para a exploração, a reação que teve dos estados, principalmente do Amapá e dos estados da Amazônia. E essa reação, se vocês pensarem, ela se explica também pelo seguinte: a gente sabe que tem petróleo ali, claramente, outros países exploram petróleo no mar, naquela região, e, quer dizer, sabe não, mas se supõe que tem petróleo naquela região, e
Então, é um dinheiro que as pessoas falam... Aqui, né, na Bacia de Campos, os municípios recebem royalties com o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma crise climática e os cientistas estão dizendo que não é possível mais abrir novas frentes de petróleo. Mas, de qualquer maneira, o que você coloca no lugar para essas pessoas, né? Para as pessoas do Amapá, do Pará? Que projeto de desenvolvimento? Como é que sai de ter um IDH tão baixo numa região tão rica? A pergunta é ótima, Dani. Mas vamos responder primeiro a questão se pode haver uma atuação do tipo da mostrada do filme. Em princípio, quando você vê um crime sendo cometido, qualquer um do povo, é o termo da legislação, pode dar voz de prisão, né? O duro é ter coragem para isso, né, gente? Em relação à apreensão de equipamentos, eu não acho que a legislação dá suporte para isso, tá? Eu não conheço a legislação das Filipinas, tá? Mas, assim, em dar voz de prisão para alguém que está com desmatamento sem licença, em tese, qualquer um de nós pode ir lá e fazer isso, né? Vamos lá para a delegacia de polícia lá de Altamira, né? Você morre no meio do caminho, né? Mas, assim, em tese, assim, vendo o crime sendo cometido, no momento, qualquer um tem essa autoridade pela nossa legislação. A apreensão, não acho que isso seria considerado legal no nosso país. Em relação a fomento a atividades produtivas sustentáveis, que é esse o que está por trás, né, da pergunta que pega, inclusive, petróleo. O PPCDAN e o PP Cerrado, e eu acredito que agora os futuros planos dos outros biomas que o governo está prometendo, ele tem componentes não só de monitoramento e controle do desmatamento, mas também de fomento a atividades produtivas sustentáveis, instrumentos regulatórios. Então, tem uma série de eixos de atuação. E o primeiro PPCDAN, na verdade, as 4 primeiras versões, né, que foram até 2018, elas foram mais bem-sucedidas no componente monitoramento e controle, INPE, IBAMA, né, do que nos eixos de apoio às atividades produtivas sustentáveis. E essa é uma lacuna séria. E eu acho que, em termos de regiões como a Amazônia, você tem que ter muito mais do que projetos bacanas que nós, de ONGs, vamos lá e mostramos que nós fazemos. Olha que bacana, nós conseguimos, na comunidade tal, gerar renda, eles estão vendendo açaí lá para o Japão, castanha para não sei aonde, olha o que eu estou conseguindo fazer. Na verdade, a gente precisa ter uma atuação em escala, um grande plano de desenvolvimento regional, cujo pressuposto, no caso da Amazônia, seja a floresta em pé. A floresta tem uma riqueza em biodiversidade que não dá nem para medir. Nós temos um potencial mal explorado em termos de pesquisa de princípios ativos de fármacos, por exemplo, que é absurdo, e a gente não investe. Vem muitos pesquisadores de fora fazer a pesquisa, tem convenção internacional que regula isso, não é mais biopirataria, como era algumas décadas atrás, mas você não investe realmente na pesquisa nacional e na industrialização do que é encontrado aqui no Brasil. Essa é uma percepção minha. Eu nasci, por acaso, aqui em São Paulo, mas minha família é de Manaus, tá, gente? Eu tenho uma ligação enorme com a questão da floresta, uma preocupação assim, de vida toda. E eu acho que se dá muito pouco atenção em maior escala, na verdade. Mas o pressuposto de tudo isso, no meu entender, para o bem dos amazônidas, do Brasil e do mundo, é o pressuposto da floresta em pé, né? Você tem hoje 49% das nossas emissões de gases de efeito estufa são mudanças de uso da terra. Isso é desmatamento, gente. Isso é desmatamento, tá? Então, até para a questão climática mundial, tudo isso impacta e impacta muito. E eu acho que precisa ter mais ousadia quando se propõe a questão do fomento a atividades produtivas sustentáveis. Tem até, por exemplo, esse ano, a gente conseguiu, na transição, na expansão orçamentária que teve, nós conseguimos, ainda no final do outro governo, Lula ainda não tinha tomado posse, que o relator do orçamento para esse ano colocasse 550 milhões a mais no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Autarquias.
Uma parte foi para a fiscalização do IBAMA, outra para o ICMBio, e 200 milhões de reais foram para o retorno do Bolsa Verde. E o governo, a gente espera que gaste esses 200 milhões ainda esse ano, até porque quem trabalhou com orçamento público sabe que, se você não gasta, o Ministério da Fazenda não dá esse dinheiro no outro ano. E não importa qual seja o governo, você tem que mostrar que, se você ganhou dinheiro, né, você sabe aplicar. Então, a gente tem algumas perspectivas, mas eu acho que tem que ir muito além do que a gente está acostumado em termos de projeto nesse sentido. E vou comentar rapidamente em relação ao petróleo na Foz do Amazonas, é meu tema diário. Por que virou meu tema diário nos últimos 2 ou 3 meses? Porque eu neguei 5 perfurações da empresa Total, uma empresa francesa, em 2018, lá do lado do Bloco 59. E o povo descobriu que eu tinha assinado uma negativa igualzinha aconteceu agora, só que qual é a diferença, gente? Ninguém reclamou. Uma diferença muito grande. Eu juro que eu neguei 5, não foi só uma. Né? O IBAMA, desde 2007, já autorizou, já licenciou mais de 2.000 perfurações no offshore. Ele está querendo negar uma e está caindo o mundo. É uma. Só a Petrobras tem mais de 400 processos em curso no IBAMA, diferentes tipos de processo. Né? A etapa onde que está lá é perfuração. Eles vão ver se tem petróleo e se tem petróleo em quantidade suficiente. Não é produção, não é licença de produção. Tá? Menos de 20% das perfurações geram produção. Eles estão fazendo uma narrativa como se fosse certo que o petróleo vai ser encontrado, em grande quantidade, como se fosse a salvação do Estado do Pará e do Estado do Amapá. Os royalties sobre isso vão vir depois de 2030, lá na década entre 30 e 40, com a crise climática lá em cima e o mundo precisando caminhar para a descarbonização, senão o negócio vai literalmente esquentar, né? Sem nenhuma metáfora. Né? Então, aí tem decisões. O IBAMA negou, não foi por causa da crise climática. O IBAMA não tem essa prerrogativa. Quem tem essa prerrogativa é o presidente da República, o Conselho de Política Energética, o Ministério do Meio Ambiente, não é o IBAMA. O IBAMA está licenciando um empreendimento e falou o seguinte: se tiver perfuração e vazar, o óleo vai chegar em menos de 10 horas na Guiana Francesa, e a Petrobras não mostrou que consegue controlar o óleo. Outra coisa, essa perfuração está a menos de 40 quilômetros do grande sistema recifal amazônico, que tem uma biodiversidade gigante que ninguém estudou direito. Então, foram as mesmas razões pelas quais as correntes marítimas lá são super intensas, muito diferentes do que a Petrobras está acostumada a trabalhar em Campos ou em Santos. Tá? Então, essas mesmas razões foram as que eu usei para rejeitar em 2018. E mais, os técnicos do IBAMA há 10 anos estão pedindo, na Foz do Amazonas tem que ter a avaliação ambiental de área sedimentar, que é um estudo regionalizado, que fala na bacia sedimentar quais os pedaços, quais as porções que pode ter futura exploração de petróleo, aptas à produção, não aptas à produção, ou em moratória para estudos posteriores. Isso está previsto na nossa legislação há 10 anos, e os técnicos do IBAMA há 10 anos falando que a área da Foz tem que ter. Então, tem que separar essa discussão de um licenciamento específico que cabe ao IBAMA. O presidente do IBAMA é o que tem que dar a palavra final, não é a ministra Mariana Silva e não é o presidente Lula, e muito menos deputados e senadores. Tá? Muito menos. Eles não têm nada a ver com a licença do IBAMA. Agora, o país precisa discutir expansão da produção de petróleo em plena crise climática? Com certeza, eu quero discutir. E não é só o governo federal, é o Brasil inteiro tem que discutir se esse é o futuro que a gente quer. Ou se a gente quer um tipo de desenvolvimento pautado pela produção sustentável, pela descarbonização. Essa discussão é necessária, mas ela não pode ser feita no licenciamento do Bloco 59. Isso que eu gosto de separar. Eu não vou falar mais, não, porque eu fico 3 horas falando disso. O Mapbiomas ele tem dados de uso e cobertura da terra
com imagens Landsat de 1985 a 2021. Vai lançar o dado 2022, agora no final de agosto. Essa é uma base super rica para os planos municipais da Mata Atlântica, que exigem mapeamento no mínimo da escala 1 para 50 mil. Então, já tem 37 anos de história da ocupação de cada município do Brasil. Isso é muito legal para esses planos, que, sim, são super importantes, porque você senta com secretarias de meio ambiente, nos municípios, quando existem, com os atores locais, para discutir aonde se preserva, aonde se recupera, aonde se cria corredores de conservação. A gente vai lançar um mapeamento com Sentinel, que é uma imagem com 10 metros de resolução, que dá para enxergar muito melhor as APPs. Então, tem muita informação, né? Os jabutis que mudavam a lei da Mata Atlântica, eles foram vetados pelo Lula. O Congresso vai tentar derrubar esse veto. Então, sim, precisamos ter articulação, pressão social, para que isso não seja derrubado pelo Congresso. A gente tem e vai ter muito desafio com esse Congresso. Esse número de 10 ele foi revisto até pela SOS. A SOS está usando agora o número de 24%. O 12 é os grandes fragmentos com mais de 3 hectares, capazes de manter a biodiversidade a longo prazo. Mas, considerando as florestas de recuperação, a gente tem 24% na Mata Atlântica, o que ainda é pouco. Ainda não é capaz nem de garantir serviços ambientais de água. Então, a gente precisa recuperar. Exato, contando o que está em regeneração. Então, acho que o básico aqui, assim, o grande diferencial, a gente tem muita informação pública. A gente tem, como cidadão aqui em São Paulo, comprar cestas orgânicas de pequenos produtores, receber uma vez por semana em casa, assim, selecionar. A gente precisa ter informação para poder selecionar o que a gente vai consumir. Então, tudo isso precisa ser melhor regulamentado, né? A questão do transgênico nos pacotes. O grande problema é isso, a gente está enfrentando o grande capital, as grandes corporações. Então, assim como eles também estavam enfrentando o grande capital do turismo, que tem muita influência no governo, isso vai continuar. A gente está aqui enfrentando grandes traders que, sim, em alguns momentos vão se alinhar, e a gente tem, sim, conversa com o Suzano, tem conversa com o Cargill, tem conversa com o JBS. JBS tem várias coisas que é greenwash, que é só lavagem, né, para aparecer, mas tem várias ações que são verdadeiramente de conservação. Só que está dentro de um setor de sustentabilidade e o restante da empresa está lá atuando para gerar lucro. Então, essa contradição ela vai existir sempre. A gente vai estar sempre nadando contra a maré, contra o sistema que é um sistema hoje do capitalismo, que é lucro a todo custo, rápido, e deixa o problema para o futuro. O capitalismo sempre funcionou assim. Eu vou explorar aqui a mineração, você destrói essa área, depois você fale a empresa e deixa o passivo ambiental para o governo recuperar. Tira todo o lucro do que dá da área e depois você não vai recuperar. Então, essa questão do lucro a curto prazo é um modelo de negócio que a gente tem do sistema hoje da nossa sociedade, que vai ter mudanças estruturais maiores para alterar. Acho que é isso. Obrigado, Sueli. Então, vamos lá. Falar rapidamente da questão da Mata Atlântica. A lei demorou 14 anos tramitando, né? Eu estava lá na turma que ficou acompanhando esses 14 anos. E logo depois de 2006, já começaram as propostas dos parlamentares para flexibilizar. Então, sempre teve proposta em curso no Congresso, tentando flexibilizar a lei da Mata Atlântica. O que aconteceu agora de diferente? Foi a cara de pau. Na verdade, o Congresso está com uma conformação bem reativa a qualquer norma de proteção ambiental. A lógica hoje é implodir com a legislação. Isso está muito forte, está muito difícil acompanhar o Congresso. Eu faço isso pelo Observatório. E eles colocaram num jabuti de uma medida provisória sobre o cadastro ambiental rural, colocaram uma verdadeira implosão lá da lei da Mata Atlântica, que o presidente Lula vetou. Eles vão tentar derrubar esse veto? Provavelmente. Tá? Eles não estão muito se importando com decisões judiciais, e há ações judiciais sobre Mata Atlântica no STJ, na Justiça Federal, Justiça Comum, tem espalhada por aí. O Ministério Público tem uma atuação muito importante aí nessa luta para tentar garantir a plena aplicação da lei da Mata Atlântica. Bom, só para... o Congresso realmente está complicado. Nós vamos ter
E o governo Lula está com dificuldade de coordenar a base no Congresso. Então, esse ano e o próximo, provavelmente, a gente vai ter um Congresso que lembra muito a questão do que estava acontecendo no governo Bolsonaro, né? Então, eles estão lá e a sociedade tem que reagir a isso. Tem que reagir, porque se tem uma coisa que move parlamentar, e eu passei 3 décadas no Congresso, é conexão eleitoral. Você sente que a sociedade está incomodada, qualquer que seja o partido, isso influencia. Então, a sociedade tem que mostrar esse incômodo, que ela não está aceitando. Nessa linha, gente, tem um ato previsto aqui em São Paulo, dia 18, no vão do MASP, contra a questão dos possíveis retrocessos na legislação ambiental. Dia 18, 3h aqui em São Paulo, dia 21, 4h em Brasília, na frente do Congresso. A gente está começando a fazer já os barulhos, falando, ó, seu Congresso Nacional, não vem que não tem, na legislação ambiental, o nível de proteção não pode retroceder. Isso é importante, que tenha pouca gente, mas isso tem que ir aumentando e a sociedade tem que reclamar, ela tem que falar. Muito obrigada, Sueli. É uma coisa impressionante escutar a Sueli e o Marcos também, né? Eu agradeço a todos que vocês ficaram aqui até agora, ao Caetano, que aguentou firmemente, o pequenininho, e o debate encerra aqui. Então, uma ótima noite, muito obrigada.